lá para o nosso conteúdo de hoje, temos muitas informações importantes. Coloca aí nos comentários quanto você tem de margem, tá? Você já consultou o seu extrato de empréstimos e quanto está constando de margem? R$ 6,30, R$ 6,50, R$ 6,80, ou se tiver uma margem maior, coloca aí nos comentários qual o valor da sua margem para que eu possa saber e eu vou explicar para vocês em detalhes se dá para fazer refinanciamento mais margem, tá? Muitas pessoas estão com essa dúvida, muitos estão me mandando mensagem: Aniele, quero fazer refinanciamento mais margem. Então, eu vou explicar em detalhes para vocês se dá ou não para fazer, tá bom? Então, bora lá. A dona Vera também está aqui conosco. Bom dia, dona Vera, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O seu Antônio colocou que ele tem R$ 22,40 de margem. Olha só, o seu Antônio já tem uma margem um pouco maior, tá certo? Então, vamos lá, vamos colocando aí nos comentários qual o valor da sua margem, tá? O seu Carlos colocou aqui que tem uma margem de R$ 6,30. Olha só, muita gente com R$ 6,30. O seu Cícero de R$ 7,50. Seu Valfir de R$ 14,50. A Josélia tem de R$ 5,60. Olha só, a Fábia tem de R$ 7,49. O seu Carlos também tem de R$ 6,30. A Josélia de R$ 6,51. Então, vai colocando aí nos comentários que é super importante a gente saber exatamente qual o valor da nossa margem e o que dá e o que não dá para ser feito, tá, pessoal? A Silvana colocou que já tem R$ 37,00 de margem. Bom, eu vou explicar para vocês como está funcionando a regra para contratação de margem, tá? Depois eu vou explicar para vocês como seria o refinanciamento mais margem, tá bom, pessoal? Para que vocês possam entender quais são as possibilidades que tem hoje disponível no mercado, tá bom? Bom, se você tiver, por exemplo, uma margem acima de R$ 8,00, temos um único banco que atende para que você faça o seu contrato sozinho. Ou seja, um contrato novo, sem mexer com nenhum contrato que você já esteja pagando, tá? Então, se você tiver uma margem acima de R$ 8,00, certo? E você precisar fazer, temos um único banco. Olha só como está escasso a situação, hein, pessoal? Porque a maioria dos bancos não faz com parcela pequena, tá? Não faz com parcela pequena, mas nós temos um único banco que faz com a parcelinha mínima de R$ 8,00, tá certo? Agora, se você tiver margem, como nós vimos aqui vários colegas com margem acima de R$ 28,00, aí a situação já muda, tá? Porque acima de R$ 28,00 dá pelo menos R$ 1.000 de contrato. Aí nós já temos diversos bancos que está atendendo e no caso você consegue fazer a sua margem sozinha, tá certo? Não vai precisar mexer em nenhum contrato, não vai precisar agregar essa margem a algum contrato que você já paga, certo? Exceto se você já tiver extrapolado aí as 13 linhas, que é bem difícil, são poucas as pessoas que já extrapolou as 13 linhas, tá? Então, se você tiver uma margem acima de R$ 28,00, aí sim já fica bem mais fácil. Já temos diversos bancos que conseguem atender e emprestar o dinheiro para vocês, tá certo? Então, entenderam as regrinhas referente a valores de margem para que você possa fazer o seu contrato novo, tá? Sem ter que mexer em nenhum contrato que você já paga, tá certo? Essas são as regras. Lembrando, pessoal, que, por exemplo, se você tiver uma margem pequena, uma margem de R$ 9,00, uma margem de R$ 8,00, enfim, uma margem pequena, tá? E você for da espécie 32 ou da espécie 92 e não tiver acima de 60 anos, o banco também não faz, tá, pessoal? Infelizmente não faz. Tem essas regrinhas para quem é aposentado por invalidez.
existe algumas regras, tá certo? Agora, se você tiver uma margem acima de R$ 28, e mesmo que você for espécie 32,92, aí sim nós já temos bancos que atendem a essa espécie. Somente se a sua margem for menor, aí existe uma regrinha, porque este único banco, ele não atende se for 32 ou 92, no caso as espécies, tá? Com a idade inferior a 60 anos, tá bom, pessoal? Ficou claro aí como vai funcionar, referente às espécies, como vai ser? Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo, tá? Referente a essas contratações, quais os valores mínimos para contratar, tá certo? Agora sim, pessoal, vamos falar então sobre a possibilidade de fazer refinanciamento mais margem. Muitos estão me mandando mensagens, né, me questionando, Aniele, tem uma margem, como eu vi que vocês colocaram aqui, uma margem, por exemplo, de R$ 6,30, né, que é referente ao valor do salário mínimo. Tem pessoas que têm 6,50, né, 6,80, enfim, valor pequeno, né, de margem. E aí muitos estão me questionando, eu ouvi dizer que pode fazer refinanciamento mais margem. Bom, pessoal, vamos entender. Como eu sempre trago aqui para vocês no canal, eu trago as regrinhas. Infelizmente, todas as operações, elas têm as suas regras. Lembra as regrinhas de portabilidade, as regrinhas de refinanciamento? Pois bem, para fazer refinanciamento mais margem, também existe algumas regrinhas. Então, vamos lá. Hoje, qual está sendo a dificuldade, por exemplo, para que vocês consigam fazer essa margem? Então, essas pessoas que têm margem pequena, qual a dificuldade? Um banco que atenda, certo? Não temos nenhum banco que esteja fazendo com margem inferior a R$ 8, certo? Então, essas pessoas que têm R$ 6,30 não estão encontrando bancos, né, que estejam fazendo com este valor de margem. Para fazer o refinanciamento mais margem, temos que ver qual banco vai estar disponibilizando esta opção. Por quê, pessoal? Não são todos os bancos que faz refinanciamento mais margem. Não são todos os bancos, tá? Isso tem que ficar claro, porque é uma regra interna de cada banco. O banco ele não é obrigado a disponibilizar essa opção. Tá? Ele disponibiliza caso ele queira, caso o banco entenda que é vantajoso para ele, certo? Então, já começa por aí, talvez, uma pequena dificuldade. Por quê? Às vezes, o contrato que você paga está em um banco que não faz refinanciamento mais margem. Isso pode acontecer também, tá? Então, muitas vezes, eu tenho um contrato no banco XYZ. Esses bancos fazem refinanciamento mais margem? Não. Então, pronto, já se deparou com um problema, tá? Então, primeiramente, nós temos que entender qual o banco que está fazendo o refinanciamento mais margem, tá bom? Então, sempre tem que ter essa preocupação. Depois, tá? Você tem, vamos supor, pelo banco X, o banco X faz refinanciamento mais margem. Porém, nós temos que se atentar na seguinte questão: este contrato que eu pago, ele está apto a fazer refinanciamento, a ser refinanciado? Porque existe a questão da quantidade de parcelas pagas. Não é porque você tem uma margem que vai ser agregada que significa que o seu contrato pode ser feito. Então, precisa sempre verificar se o seu contrato está disponível para refinanciamento. Muitas vezes, o que acontece? Você tem o contrato, o banco faz refinanciamento mais margem, mas, por exemplo, o seu contrato é recente. Você não pagou muitas parcelas, pagou poucas parcelas. O que vai acontecer? Este contrato não vai abrir para refinanciamento. Então, por mais que você tenha a margem, muitas vezes você não vai conseguir refinanciar. Então, sempre tem que se atentar nessas regrinhas que eu estou passando para vocês, tá? Verificar se o banco disponibiliza refim mais margem,
verificar se o seu contrato está disponível para refinanciamento, se ele realmente abre para refinanciamento, e por fim, se realmente fazendo a simulação vai liberar troco para vocês, tá? Porque muitas vezes o que acontece? O saldo devedor do seu contrato está muito alto, e aí, mesmo colocando a sua margem, não resta troco para o cliente. Por isso que quando nós tínhamos a questão de ser 9 linhas, né? A possibilidade era só 9 linhas e não 13, como está hoje, existia esse grande problema, tá? Porque muitas vezes o contrato você vai agregar a sua margem e não vai sobrar troco para você. E olha que você está agregando uma margem. Mas por quê? O seu saldo devedor muitas vezes está alto. Consequentemente, não dá limite, não dá troco para o cliente. Por isso que a gente lutou tanto para conseguir as 13 linhas, tá? Claro que nós gostaríamos que não tivesse limitação, mas já ajudou bastante a questão das 13 linhas. Por quê? Hoje vocês podem fazer o contrato sozinho, tá? Uma margem sozinha, justamente para não ter esse tipo de problema, para não correr esse tipo de risco, ou seja, agregar uma margem e mesmo assim não ter troco, tá, pessoal? Então, olha só, existe essa possibilidade de refinanciamento mais margem? Sim, existe, tá? É uma modalidade de crédito que está ativa. Porém, você vai precisar consultar, tá? No seu caso, que tem essa margem de R$ 6,30, R$ 6,50, R$ 6,80, essas margens pequenas, inferior a R$ 8,00, você vai precisar consultar junto ao seu correspondente, caso você precise, eu estou à disposição, tá certo? Para ver se realmente o contrato que você já paga, se o banco faz refinanciamento e também se o seu contrato está apto a ser refinanciado, para que daí sim possa ser agregado à sua margem, tá certo? Entenderam, pessoal, como funciona a questão do refinanciamento mais margem? Olha só, muita gente colocou aqui que tem margens pequenas, né? O Renato, ó, colocou aqui, ele pode fazer o refim com essa margem 6,30, eu tô ligando para a financeira, não quer fazer. Então, vai depender muito se o banco faz ou não, tá? Não significa que você paga um contrato que vai realmente dar para fazer refinanciamento mais margem. Tem casos que, infelizmente, não dá para fazer. Precisa seguir as regrinhas, tá, pessoal? Precisa realmente entender as regras, fazer a simulação e verificar se dá para fazer ou não, tá certo? Pessoal, gostaram das informações?